Qual é a primeira imagem que vem à sua mente quando a gente fala em auditor? Para mim, é aquela pessoa de terno, com uma lupa, quase um detetive corporativo, sabe? Caçando fraudes, procurando culpados. A nossa missão hoje, com base no material que a gente recebeu, é justamente desconstruir essa imagem. Vamos mergulhar no verdadeiro propósito de uma auditoria, que é algo muito mais sutil e, na verdade, fundamental para a confiança em todo o mercado. As normas, como a NBC-TA 200, a NBSP 100, elas deixam bem claro que o objetivo não é bancar o detetive. O objetivo principal é aumentar o grau de confiança de quem usa as demonstrações financeiras de uma empresa. E essa palavra confiança é a viga mestra de tudo. Pense no auditor como um árbitro independente. Ele não joga no time da empresa, nem no time dos investidores. Ele está ali para verificar se as regras do jogo contábil foram seguidas corretamente. É essa verificação que permite que um investidor, um banco ou até a gente, como cidadão, possa tomar decisões com base em informações que têm um selo de maior credibilidade. Ok, então vamos começar a desvendar isso. Se o objetivo é gerar confiança, que nível de certeza um auditor pode realmente oferecer? Porque, instintivamente, a gente pensa que uma auditoria deveria dar uma garantia de 100%, né? Um carimbo de está tudo perfeito. Mas o material que a gente analisou faz uma distinção crucial aqui. Exatamente. E esse é talvez o maior mal-entendido sobre o nosso trabalho. O conceito central é o de asseguração razoável. É um nível de segurança muito alto, mas é fundamental frisar. Não é absoluto. Na prática, significa que o auditor obteve evidências suficientes para reduzir o risco de um erro importante, um erro relevante, a um nível que seja aceitavelmente baixo. É isso que permite ao auditor emitir aquela opinião positiva, a frase clássica: em nossa opinião, as demonstrações representam adequadamente. Peraí, deixa eu ver se entendi. Então o mercado quer 100% de certeza, mas o auditor só pode entregar, digamos, 95%. Essa diferença, esse 5%, é onde mora todo o risco e toda a confusão, certo? Por que não dá para chegar no 100%? Se alguém está pagando caro por uma auditoria, por que não receber essa garantia total? A pergunta faz todo sentido. E a resposta está no que as normas chamam de limitações inerentes da auditoria. Basicamente, existem barreiras práticas e até conceituais que tornam a certeza absoluta impossível. A primeira limitação é o uso de amostragem. O que significa que ele não olha tudo. Exato. É simplesmente inviável testar 100% das transações de uma grande empresa. Imagina checar cada nota fiscal, cada venda. Cada pagamento de uma multinacional. Nossa. Levaria anos. Então, o auditor trabalha com amostras estatísticas, amostras representativas, para tirar conclusões sobre o todo. Entendi. Qual a segunda? A segunda são os próprios controles internos da empresa. Mas mesmo que a empresa tenha um sistema mais moderno do mundo? Mesmo assim, nenhum sistema é perfeito. Ele pode ser burlado, por exemplo, por um conluio entre funcionários. Ah, tipo 2 ou 3 pessoas combinando para fraudar o sistema? Exatamente. Ou pode haver uma simples falha humana. O sistema de controle é uma rede de segurança, mas sempre existem buracos. E a terceira limitação é a natureza da fraude. Fraudes são, por definição, projetadas para serem escondidas, muitas vezes com documentos falsificados, assinaturas forjadas. O auditor é um especialista em contabilidade, em auditoria, não um perito em grafoscopia para autenticar documentos, sabe? E o material fala de uma quarta limitação sobre a natureza da evidência. O que seria um exemplo de evidência que é persuasiva, mas não conclusiva? Ótima pergunta. Imagina que o auditor está verificando o estoque, ele vê uma nota fiscal de compra de 1.000 parafusos. Essa é a evidência 1. Depois, ele vai ao almoxarifado e vê uma caixa cheia de parafusos. Evidência 2. Isso é muito persuasivo, indica que os parafusos provavelmente existem. Certo. Não, a nota fiscal pode ter sido forjada. A caixa pode conter só 500 parafusos, com o resto do volume preenchido com isopor para enganar. Entendi. Para ser mais conclusivo, ele teria que contar cada um dos 1.000 parafusos. Agora, imagina fazer isso para todos os itens do estoque de uma fábrica. É impossível.
O auditor vive nesse mundo do altamente provável, não do 100% certo. E aqui é onde fica bem interessante. Para navegar nesse mar de incertezas e limitações, o auditor precisa ter uma mentalidade muito específica. O material fala em ceticismo profissional. Isso soa como desconfiança, não é? Como se o auditor já chegasse tratando todo mundo como suspeito. É a reação mais comum, mas o conceito é bem mais sutil, mais elegante. O ceticismo profissional é, na verdade, uma postura de diligência. É ter uma mente questionadora, estar sempre alerta a condições que possam indicar erros, sem aceitar evidências de forma passiva. É a atitude de verificar, não apenas confiar. Mas como ele faz isso sem criar um clima péssimo na empresa? É aí que está a diferença crucial. O cético profissional não diz, você está mentindo. Ele diz, isso que você me apresentou faz sentido, mas preciso de uma evidência independente para corroborar. É sobre o fato, não sobre a pessoa. E é importante dizer o que o ceticismo não é. Não é paranoia, que seria presumir que todos são desonestos. Mas também não é ingenuidade, que seria presumir que todos são honestos, mesmo que tenha tido uma ótima experiência com aquela gestão no passado. É um meio termo crítico. Um estado de alerta constante. Exato. E essa postura mental é a base para outra grande ferramenta do auditor, o julgamento profissional. Se o ceticismo é o quê, o questionar, o julgamento é o como, o decidir. É a aplicação prática de todo o treinamento, conhecimento e experiência que o auditor tem para tomar decisões informadas ao longo de todo o processo. Em que momentos ele usa esse julgamento? O tempo todo. Por exemplo, para decidir o que é um erro relevante o suficiente para impactar o relatório, para avaliar os riscos de uma conta ser fraudada, para determinar o tamanho das amostras que vai testar e, no final de tudo, para decidir se a evidência que ele coletou é suficiente para ele poder formar uma opinião. Isso nos leva a uma questão fundamental que o material deixa bem clara. Afinal, quem é o dono dos números? Se o auditor está examinando tudo, avaliando riscos e emitindo uma opinião, ele não se torna o responsável final pelo que está ali? De forma alguma. E essa separação de papéis é talvez a regra mais importante de todo o processo. A administração e a governança da entidade, os diretores, o conselho, eles têm a responsabilidade principal de preparar as demonstrações contábeis. São eles os autores do relatório financeiro. Ponto. Além disso, é responsabilidade deles implementar os controles internos para prevenir e detectar fraudes e erros. E o auditor entra onde, então? O auditor chega depois. A responsabilidade dele é examinar essas demonstrações que foram preparadas por outros e expressar uma opinião técnica independente sobre elas. Ele não prepara as contas, ele as analisa. Entendi. Então, a responsabilidade de preparar os números é da gestão. A de opinar é do auditor. Isso parece simples na teoria, mas na prática, essa linha não fica meio borrada? Por exemplo, se o auditor encontra um erro, sugere uma correção e a empresa aceita, ele não acabou, de certa forma, preparando aquela parte do relatório? Excelente ponto. É uma zona cinzenta que gera muita discussão. Mas a regra é clara. O auditor pode e deve propor ajustes para os erros que encontra. No entanto, a decisão final de aceitar o ajuste e alterar as demonstrações é sempre da administração. Se a gestão se recusar, o auditor não pode mudar os números. O que ele pode fazer é refletir essa discordância na sua opinião. Ah, aí ele emitiria uma opinião com ressalva ou algo assim. Exatamente. Uma opinião com ressalva ou até uma opinião adversa, dizendo que as demonstrações não estão corretas. A autoria e a responsabilidade final continuam sendo da gestão. Então, a regra de ouro mencionada no material é que a responsabilidade primária pela prevenção de fraudes é do dono do negócio, da gestão. O auditor tem a responsabilidade de encontrar distorções relevantes, mas ele não é o policial da empresa. É como se a responsabilidade de trancar a porta da casa fosse do morador e não do vigia que passa na rua. A analogia é perfeita. O vigia tem que estar atento e, se viu uma porta aberta, ele vai avisar, vai relatar. Mas ele não pode ser culpado se o morador esqueceu de trancar. E o que é fascinante aqui é como o auditor decide para qual caso olhar com mais atenção. Ele não procura uma agulha num palheiro.
Ele primeiro tenta descobrir onde as agulhas provavelmente estariam. Esse processo é a análise do risco de auditoria. E como funciona essa análise de risco? Pense no risco de auditoria como o risco de um médico dar um diagnóstico errado. Ele é composto por algumas partes. Primeiro, temos o risco de distorção relevante, que é o risco do paciente, da empresa, antes mesmo de um médico chegar. Esse risco se divide em dois. O risco inerente é o risco natural daquele paciente. Um fumante de 70 anos tem um risco inerente maior de ter problemas cardíacos do que um atleta de 20. Faz todo sentido. Em contabilidade, a conta caixa é inerentemente mais arriscada, mais suscetível a desvios do que a conta prédios. Certo. O outro componente é o risco de controle, que seriam os hábitos do paciente. Ele toma os remédios em dia, faz dieta. Se os controles dele são ruins, o risco aumenta. Na empresa, se os controles internos são fracos, o risco de um erro não ser pego é maior. Ok. Então o risco da empresa é a soma desses dois. Exato. Risco inerente mais risco de controle. E aí entra o médico ou o auditor com o seu próprio risco, o risco de detecção. Que é o risco dele não encontrar um problema que existe. Perfeito. É o risco do médico, e aqui está a chave. Se os riscos do paciente são altos, o médico não pode se contentar com o exame de rotina. Ele vai pedir um eletrocardiograma, um teste de estresse, exames de sangue completos. Ele aumenta o rigor dos seus procedimentos para diminuir a chance de não ver um problema. Nossa, essa analogia é perfeita, deixa tudo muito mais claro. Na auditoria, é a mesma coisa. Se o risco da empresa é alto, o auditor faz mais testes, usa amostras maiores, é mais rigoroso. E imagino que ele não se preocupe com qualquer coisinha, né? Exatamente. O médico não vai se preocupar com um arranhão no joelho se o paciente está tendo um infarto. Essa é a ideia de materialidade. O auditor está focado em encontrar erros que sejam grandes o suficiente para influenciar a decisão de um usuário. O arranhão é o erro imaterial, que é ignorado. O infarto é a distorção relevante. Para a gente fechar essa análise, o material aponta outra confusão muito comum: auditoria interna e auditoria externa. As pessoas ouvem a palavra auditoria e acham que é tudo a mesma coisa, mas o público-alvo e o objetivo são radicalmente diferentes. Completamente diferentes. Embora as técnicas possam ser parecidas, sabe? Ambos examinam documentos, entrevistam pessoas. O segredo é pensar para quem é o show. A auditoria interna trabalha para a alta administração da empresa. O objetivo dela é assessorar os gestores, agregar valor, melhorar processos, fortalecer controles. O usuário do trabalho da auditoria interna é o próprio presidente, o conselho, é um trabalho feito para dentro de casa. E na prática, o que eles fazem de diferente? O auditor interno pode, por exemplo, verificar se o processo de reembolso de despesas de viagem é eficiente para ajudar a gestão. Já a auditoria externa, a independente, tem outra missão. O show dela é para o público. O objetivo é aumentar a confiança de usuários externos. Os usuários aqui são terceiros, investidores, bancos, a sociedade. Então, para o mesmo processo de reembolso, o auditor externo teria um olhar diferente. Totalmente. Ele não vai olhar pela ótica da eficiência, mas sim para garantir que as despesas registradas realmente aconteceram e estão no valor correto, para que o investidor não seja enganado. É um trabalho feito para fora. Certo. Então, se a gente for amarrar tudo o que discutimos, primeiro, o objetivo principal da auditoria não é caçar culpados, mas sim gerar confiança no mercado, servindo como um árbitro independente. Exato. Segundo, a segurança que ela oferece é razoável, um nível altíssimo de confiança, mas nunca absoluto. E isso não é uma falha, mas um reconhecimento honesto das limitações, como a amostragem e a natureza das fraudes. Perfeito. E terceiro, e talvez o mais importante, a gestão prepara as contas e é a principal responsável por prevenir fraudes. O auditor vem depois para examinar e emitir uma opinião técnica. A opinião dele é sobre o passado, não é um atestado de boa gestão, nem uma garantia de sucesso futuro. Perfeito. E tudo isso se amarra naquela ideia central do ceticismo profissional, que não é uma ferramenta de acusação, mas de equilíbrio.
Não é presumir honestidade nem desonestidade. É presumir a necessidade de verificação crítica das evidências. É essa postura que sustenta todo o processo. E isso tudo nos deixa com um pensamento final para reflexão. Uma provocação que surge diretamente do que a gente discutiu. Pois é, o material nos mostra que a auditoria é um processo baseado em julgamento, em amostragem, em risco, não em certeza absoluta. No entanto, o mercado, a imprensa, o público em geral, muitas vezes interpretam um relatório de auditoria como um selo de aprovação infalível, uma garantia de 100%. Como essa lacuna de expectativas, essa diferença entre a realidade técnica da auditoria e a percepção do público pode criar riscos? E o que acontece quando essa diferença se manifesta de forma explosiva em uma crise financeira real?